A paz do Senhor Jesus Cristo e a sua excelsa graça sejam sempre conosco. Meus amados, tivemos um lapso na leitura, um período de dias sem ler, mas estamos aqui dando continuidade. Estamos no capítulo 3 da carta do apóstolo São Paulo, que fala aos romanos, e essa carta trata da teologia de Paulo. Capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Porque na primeira aliança, lá no capítulo 17 de Gênesis, Deus ordena a Abraão que pratique a circuncisão, a postectomia, a cirurgia da fimose, que tire o prepúcio, o prepúcio, que é a pele do pênis, externa, da ponta do pênis, de todo o varão. Claro que o varão tem pênis, mulher não tem pênis. Então está aqui. Qual a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, diz o versículo 2, em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Porque Deus mandou, nós não temos que discutir o que Deus manda. Nós não temos, se Ele é nosso Senhor, nós não temos que discutir o que Deus manda. 3, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Se a pessoa for incrédula, a incredulidade dele vai quebrar a fidelidade de Deus? Não, se nós formos infiéis, diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, ele permanece fiel. O propósito dele é o mesmo, ainda que nós sejamos infiéis ou incrédulos, a fidelidade de Deus, ela não se modifica. Lá em Lamentações de Jeremias 3, 22 a seguir, diz assim, os dois versículos dizem, as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então a fidelidade de Deus permanece. 5, e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Abre os parênteses, falo como homem, fecha parênteses. De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, abre parênteses, como somos blasfemos e como alguns dizem que dizemos, fecha parênteses, façamos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Não, meus irmãos, nós não podemos fazer mal, porque não virá sobre nós um bem. 9, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que estamos, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue.
Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Conhecimento do pecado. 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todas as pessoas pecaram. Todas as pessoas que pisaram esse chão pecaram, exceto Jesus Cristo. Exceto Jesus, porque o pecado é uma afronta a Deus. Jesus era o próprio Deus, ele não poderia fazer afronta a ele, nem ao Pai tampouco, quando ele estava na forma humana. Mas ainda assim, diz lá em 1 Pedro 2,22, que ele nunca cometeu pecado, nem engano foi achado em sua boca. Mas todos pecaram, já que ele diz assim, porque todos pecaram, versículo 23, e destituídos estão da glória de Deus. E aqui Deus fala, a palavra fala que não tem um justo, ninguém que pratique o bem, ninguém que não tem Deus na vida dele é incapaz de praticar o bem que Deus quer. Porque sem Jesus ninguém pode fazer nada. Nós temos que tomar ciência disso, ter esse entendimento. Em João 15, 5, ele termina ali o versículo dizendo, sem mim nada podeis fazer. Então, se você, se nós dispensarmos a ajuda de Jesus, nós não faremos aquilo que é necessário que nós façamos. Vivemos na dependência de Jesus, senão continuaremos eternos pecadores, praticantes do mal, praticantes da injustiça, praticantes do pecado, porque sem Jesus nós nada podemos fazer. Eu não creio. Se você não crê, então, a Bíblia diz assim, então você não crê na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, não há como te explicar nada, porque tudo que eu falar tem valor se for conforme a Bíblia diz. Se a minha palavra, ela diferir, ela for diferente, ela for em desacordo com a Bíblia, ela não tem valor algum. Tá bom? 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Aí a graça vem para que nós possamos ser gratuitamente justificados pela redenção que é em Cristo Jesus. 25. Ao qual Deus propôs uma propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 27. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então vimos que é pela graça, pela fé, sem as obras da lei. 29, é porventura Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma.
antes estabelecemos a fé. Amém? Que o Senhor continue a abençoar. Eu vou fazer um pedido aqui, reiterado, forte, para que você, vendo este vídeo, compartilhe, né? Comente, porque eu compartilho. Eu já tive vídeos de 6.000, 8.000 visualizações, mas depois que eu postei um vídeo falando da minha experiência, do meu uso de ivermectina e vitamina D3, eu fui bloqueado. E poucas pessoas, eu não sei se o Facebook ele está disseminando. Então, por favor, compartilhe. O interesse aqui é um só, é alcançar as pessoas que têm sede de conhecer a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus. E eu quero aqui, não é uma ameaça, não é uma chantagem, mas dizer a você que está bloqueando a palavra de Deus, cuidado, porque você não está lutando contra mim, você está lutando contra Deus. E não há como lutar contra Deus, porque você, por mais poderoso que seja, por mais rico que seja, por mais importante e influente que seja, a vida que você tem foi Deus quem deu. A vida que eu tenho foi Deus quem deu. Então essa vida não é nem minha. Às vezes a gente fala minha vida e de repente a pessoa morre. Não estou aqui querendo reforço, né? Só estarei aqui reportando. Steve Jobs, que fundou esta mega companhia, essa Apple, e ele, antes dos 60 anos, 50 e tantos anos, ele foi acometido de uma doença. E ele não teve jeito, com toda a riqueza dele, com tudo que o dinheiro pode, ele acabou com... Não podemos brigar com Deus, porque certamente já entraremos na briga derrotados. Que o Senhor tenha misericórdia de todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo, que use do seu amor e da sua bondade, da sua tolerância, né? Da sua tolerância para com todos, porque a tolerância do homem ela é curta, mas a tolerância do homem ela é ampla. Deus continue abençoando a todos nós. Tenhamos um bom dia.